Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estarmos aqui para adorar, louvar o nome do Senhor. É um prazer muito grande novamente estarmos aqui nessa noite para tentarmos essa aproximação junto com os irmãos. Busco, te procuro
teu amor, Senhor. Muito obrigado por, em todo momento, Senhor, Tu estás com cada um de nós, Senhor. Muito obrigado porque o Teu amor, o Teu perdão, através do Teu Filho, Senhor, veio até nós, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Filho, pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor, pelo qual nós fugimos ou que nós somos justificados e não vamos perecer na Tua ira, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor. Só tenho que Te agradecer essas coisas e maravilhoso Tu és na vida de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.
Então, durante essas últimas semanas, a gente tem falado sobre o nosso chamado e nossa responsabilidade de estar preparados para compartilhar a fé que nós temos e nossa esperança, né? Olhando para o versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E na semana passada a gente viu uma maneira que a gente pode estar preparados é através desses 5 pontos de explicar o Evangelho de uma maneira bem simples para as pessoas. Será que você consegue lembrar qual foi esses 5 pontos? Vamos lá? Deus, pessoas, Deus. O que acontece se não fizer e o que acontece se fizer? Então lembra que eu desafiei vocês para realmente aprender esses 5 pontos, para que você possa estar preparados. Então como foi? Será que você realmente fez? Eu espero que sim, e que isso possa realmente ajudar vocês a estar preparados. Mas também a gente tem falado sobre uma outra maneira, que é através do nosso próprio testemunho. Às vezes a gente possa até pensar, mas quando Deus abre a porta para mim, então Ele vai me dar as palavras, então não preciso me preocupar com essa coisa de estar preparados. Mas quando a gente pensa dessa maneira, a gente não está levando a sério a nossa responsabilidade de realmente estar prontos para compartilhar a nossa esperança com os outros. Então, hoje a gente vai ouvir da nossa querida irmã Ana sobre como foi que Deus trabalhou na vida dela. Boa noite, igreja. Hoje eu vim falar sobre como foi a minha conversão. Eu vim de uma família que já conhecia a palavra. A minha avó, ela se converteu a Cristo com 19 anos e com isso fez com que todos os filhos também tivessem a mesma regra de fé que ela teve. Então, quando eu nasci, a minha mãe ela era evangélica e fez com que todos os filhos fossem ao caminho de uma igreja. Mas à medida que fomos crescendo, por não compreender o evangelho, cada um trilhou por caminhos diferentes. E eu não fui diferente, né? Então, quando eu completei 26 para os meus 27 anos, eu estava totalmente distante de Deus, não conhecia o que era realmente a palavra de Deus. Mas assim, o mais interessante é que o Espírito de Deus sempre falava ao meu coração. E em meio assim, a vários atropelos na minha vida, um dia, lembro que em Bragança, foi quando eu fui morar em Bragança, teve ali um pastor que ele pôde sentar comigo e conversar comigo sobre o que era o Evangelho, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a diferença de ter Cristo, ou de nascer numa vida, que eu posso dizer assim, que nasceu no lar cristão, mas que não conhece realmente a palavra, que não se rendeu a Cristo. Então, naquele momento ali, eu pude orar com esse pastor e ali realmente me render a Cristo, né? Então, assim, foi esse processo da minha conversão, nesse momento que eu pude entender o que é o Evangelho. Tá muito legal, né, ouvir de uma outra pessoa como foi que Deus trabalhou na vida. E é uma coisa interessante também, né, porque Ana explicou que ela cresceu numa lar cristã, mas foi somente quando ela tinha mais de 20 anos, lá em Bragança, foi o momento em que ela realmente entendia o Evangelho. Então, qual foi a coisa que fez a diferença? Porque foi naquele dia que ela tomou a decisão e não antes, numa outra ocasião, quando ela tinha ouvido o Evangelho. Então isso me faz lembrar de um versículo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que fala assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, qual foi a coisa que fez a diferença? Foi o fato que naquele momento, quando Ana estava conversando com o pastor lá em Bragança, foi o momento que Deus brilhou no coração dela e abriu os olhos para que ela possa realmente entender e ver Jesus em toda a sua glória.
Então ela sabia que o Evangelho era verdade, porque Deus fez esse trabalho na vida dela. Então isso também nos mostra que a nossa responsabilidade não é somente estar preparados para compartilhar a nossa fé, mas também a gente precisa estar orando para as pessoas, para que Deus possa realmente abrir os olhos e brilhar no coração, para que a pessoa possa ver Jesus e entender quem Ele é. Porque somente quando Deus faz esse trabalho que a pessoa vai realmente entrar num relacionamento restaurado com Deus. É verdade que a gente é cooperadores com Deus. E a nossa cooperação é para compartilhar o Evangelho através das nossas palavras e a maneira que a gente vive. E também estar orando para as pessoas. Não somente que a gente tem coragem de falar com eles, mas também que Deus brilha no coração deles, que Deus abre os olhos. Então eu queria desafiar vocês também durante essa semana, não somente estar continuando a treinar, o seu testemunho e aprender esses 5 pontos que a gente tem falado, mas também que você leva a sério a sua responsabilidade de orar. Então pense sobre as pessoas da sua família que ainda não conhecem Cristo. Pense sobre seus amigos, sobre seus colegas do trabalho, essas pessoas que não conhecem Cristo. E ora especificamente que Deus possa realmente abrir os olhos. Não depende do fato que a gente cresceu numa lar cristã, não depende se a gente frequenta a igreja. A gente precisa ouvir o verdadeiro Evangelho e ter Deus abrir os nossos olhos e brilhar nossos corações para que nós podemos realmente ver quem Ele é. Então, vamos orar. Pai, muito obrigada pelo verdadeiro Evangelho e obrigado também pelo privilégio que nós temos de ser cooperadores contigo nesse trabalho. Mas a gente sabe, e a gente é muito grato também, que nós não temos essa responsabilidade de salvar as pessoas, porque se a gente tivesse isso, a gente ia falhar, ia dar tudo errado. Mas obrigada, Pai, porque Tu nos dás a responsabilidade de realmente compartilhar o Evangelho e estar orando para as pessoas. Que Tu possas realmente nos ajudar a levar a nossa responsabilidade a sério. Nos ajude durante essa semana que nós podemos ter momentos de oração para as pessoas que a gente conhece, orando especificamente que Tu possas fazer esse trabalho na vida, abrindo os olhos e brilhando a Sua luz dentro do coração deles. Por favor, usa as nossas vidas, Senhor, que nós podemos sempre viver numa maneira que dá toda a glória e honra a Ti, Senhor. E é isso que a gente peça, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos falar a respeito da ira de Deus, mais especificamente sobre 4 características da ira de Deus. Para isso, convido você a ler juntamente comigo o texto que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, que diz assim: de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia apresenta que Deus é soberano, infinito, pessoal, verdadeiro, bom, misericordioso, gracioso, longânimo. A Bíblia fala sobre a paz ou ordem. Ele é santo, justo, e hoje trataremos a respeito de sua ira. Sempre lembrando que cada característica dessa pode, de algum modo, nos ajudar a ter maior confiança nele. E devemos também pensar em como isso afeta a nossa vida. Antes de tratar sobre a ira de Deus, é importante localizar e compreender que ela está diretamente relacionada à justiça de Deus.
Por isso, nós precisamos compreender primeiro alguns aspectos relacionados a esta justiça. Essa justiça ela é classificada por alguns estudiosos, e aqui eu estou usando o material proposto pelo doutor Heber Campos, que descreve como o primeiro aspecto como sendo a justiça governativa. Essa justiça é o aspecto que nos fala do governo moral do mundo, onde Deus impõe suas leis sobre todos os homens, sejam eles bons ou maus. Então, há uma lei geral que governa toda a existência, toda a criação. E Deus é quem impõe essas leis a todos os seres. Então, em primeiro lugar, é a justiça governativa. Em segundo lugar, nós podemos classificar assim como a justiça distributiva. Essa, por sua vez, está ligada ao governo sobre o universo, onde o foco, neste caso, está na retidão de Deus, na execução dessa lei que rege todas as coisas. Está relacionada à distribuição de recompensa aos obedientes e castigo aos desobedientes e rebeldes. Podemos pensar um pouco sobre isso, lendo em Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, ou seja, é aquele que insiste em estar inclinado a fazer aquilo que é mal, você está acumulando ira sobre si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Paulo está aqui apontando para um dia o qual a justiça de Deus ela vai entrar ali no seu momento final de julgamento, executando ali sobre todos aqueles que têm o coração obstinado, derramando o castigo divino. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. E aqui há um contraste, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. Então, se por um lado aquele que foi salvo, teve a sua vida, o seu coração transformado, ele persiste em fazer o bem, ele está comprometido em obedecer a Deus, em obedecer a sua palavra. Por outro lado, aquele que tem o coração voltado para aquilo que é mal e não nasceu de novo, não está comprometido e não teme a Deus, ele vai sempre rejeitar aquilo que é bom. Ele rejeitou a verdade, ou seja, a verdade de Deus, a verdade das suas leis, e agora ele segue cometendo injustiça. Só esclarecendo que aquele que persiste em fazer o bem é porque ele foi transformado. Então, nós somos salvos para as boas obras, e não por causa das boas obras. Somos salvos por meio da fé. E na medida que somos salvos, Deus trabalha em nossas vidas, nos santificando, e persistimos agora em fazer o bem. E ainda quando falhamos, nos arrependemos, porque tememos a Deus e o nosso coração não é obstinado. Importante mostrar esse contraste dessa justiça distributiva, que recompensa os obedientes e castiga os desobedientes. Não vou tratar aqui sobre o aspecto dessa recompensa aos obedientes. Existem alguns pontos aqui que, por exemplo, não há mérito nessa recompensa, mas não é o nosso foco. O nosso foco é tratar sobre a ira. Então, vamos seguir. Dentro dessa justiça distributiva, existe ainda dois tipos. Em primeiro lugar, ela é remunerativa, quando aplicada aos seres pelo que eles fazem de bom, sejam homens, sejam anjos. Mas há um outro aspecto, que é o aspecto negativo.
chamada de justiça retributiva ou punitiva, enquanto a primeira, que recompensa aqueles que fazem o bem, é chamada de remunerativa. Na segunda, que visa punir aqueles que praticam o mal, se refere à aplicação de penalidades, ela é chamada de retributiva, e esta sim é ligada à ira de Deus. Por causa da sua natureza divina, a justiça divina está original e necessariamente obrigada a castigar o mal. Lembrando de alguns outros atributos que já tratamos, pensando na veracidade de Deus, ou o fato de Deus ser verdadeiro em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele diz, em tudo que Ele promete. Deus, em vários momentos na história, e está registrado em sua palavra, Ele fala sobre a punição daqueles que praticam o mal, a punição dos pecadores. Então, Deus, sendo verdadeiro, não poderia deixar de cumprir a sua palavra e de fazer exatamente aquilo que Ele prometeu que iria fazer. Por outro lado, se pensarmos na santidade de Deus, o fato de que Deus está separado de todo mal, está separado de todo erro, de todo pecado, de toda falha, e Ele não admite o pecado, Ele exige que o pecado seja punido. Então, em função desses dois atributos, a gente entende que a sua justiça, ela deve ser aplicada sobre aqueles que estão praticando o mal. Diante disso, a gente pode compreender, aqui um texto adaptado do material do Dr. Campos. A ira de Deus é a manifestação de sua justiça aos pecadores impenitentes. É uma manifestação da justiça divina contra os violadores de sua palavra e para quem não há manifestação de sua misericórdia. É o eterno aborrecimento contra toda injustiça. É o desagrado e a indignação da retidão divina contra todo mal. É um desagrado porque o pecado é uma rebelião contra a sua autoridade, um ultraje cometido contra a sua soberania inviolável. É a vindicação de seu domínio como governador do universo. Deus está aqui dizendo que Ele é o governante, e como governante Ele é também o legislador, Ele é aquele que lança leis que regem todas as coisas, todas as criaturas. E todos os seres precisam estar em conformidade com a sua lei moral. Quando isso não acontece, é uma ofensa a esse governante, a esta soberania, a este que governa sobre tudo que há, tudo que existe. Por isso, ele aplica a punição àqueles que não estão de acordo. É interessante ler, por exemplo, em Atos 28, no versículo 4, logo depois ali do naufrágio, Paulo vem e há um comentário de um certo morador daquela ilha onde eles estavam. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, o barco havia afundado, a justiça não lhe permite viver. Eles atribuíram ao ataque daquela serpente a Paulo a uma ação da justiça sobre ele, mesmo sem compreender muito bem, sem ter a revelação especial das Escrituras. De algum modo, não somente aqueles ali, mas várias outras pessoas, vários outros povos, têm algum tipo de consciência moral, porque isso foi algo colocado no homem, e eles entenderam ali que havia uma punição, e certamente Paulo era merecedor. Diante disso, nós temos agora um breve desenho a respeito da ira de Deus. E agora quero convidar você a pensar sobre 4 características, 4 manifestações da ira de Deus. Em primeiro lugar, precisamos perceber que sua manifestação é necessária. Ela é necessária pelo que já falamos anteriormente.
em função de quem Deus é, da sua natureza, do ser de Deus, da sua santidade, da sua veracidade. E pelo fato dele ser um Deus justo, ele precisa executar essa justiça. É interessante pensar lá em Gênesis 18, versículo 25. Havia ali, Abraão estava falando e tratando ali diretamente, tentando impedir o juízo sobre algumas pessoas que estavam ali na cidade, que haveria o derramamento do juízo de Deus. Ele estava ali meio que negociando, e ele disse, 18:25, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Abraão estava dizendo, Senhor, tu não ages da mesma forma com o justo e com o ímpio. Tu és um Deus que pratica a justiça. Tu és um Deus que age conforme as obras de cada um. E o conceito de um homem justo no Antigo Testamento é um pouco diferente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o homem justo era assim considerado por temer a Deus e estar comprometido em obedecer, em servir a este Deus. E como eu falei anteriormente, ainda que venha a cometer erros, falhas, ele deve se arrepender, ele sabe que deve se humilhar diante deste Deus. Então, de uma maneira muito prática, Abraão estava dizendo, eu sei que tu és um Deus, juiz de toda a terra, eu sei que é necessário tu aplicares a justiça, mas eu sei também que ela vem de acordo com as obras de cada um. Então, a manifestação dessa justiça é necessária, porque Deus é o juiz de toda a terra e Ele executa conforme as obras de cada um. Em segundo lugar, ou uma segunda característica, sua manifestação é plena de igualdade ou equidade. Nós entendemos aqui que Deus, Ele aplica a sua justiça sobre todos os homens. Ninguém escapa da justiça de Deus. Em Atos 17:31, durante a pregação de Paulo em Atenas, ele disse, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui falando sobre Jesus Cristo, que um dia ele haverá de julgar o mundo, e ele vai julgar com justiça, ou seja, de maneira correta, equilibrada, sem parcialidade, mas a mesma justiça, o mesmo padrão vai ser usado para medir a todos os homens. Em terceiro lugar, a sua manifestação, ela é terrível, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 28, que diz, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Então há aqui uma pergunta, o autor da epístola está dizendo que na lei de Moisés, naquele momento, 2 ou 3 testemunhas já eram suficientes para que uma pessoa fosse executada. E aquele que rejeita o Evangelho? E aquele que rejeita o sangue do próprio Deus que encarnou e derramou na cruz? Aquele que despreza o Espírito da graça? Aquele que despreza o Filho de Deus? Não haverá uma ira? Não haverá um castigo? Não haverá uma punição sobre esses que rejeitam o Evangelho? Que rejeitam Jesus Cristo? E o texto segue. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então ele está pegando alguns outros textos e retomando, colocando aqui que Deus ele julga o seu povo. E ele julga também, retribui com vingança, ele pune aqueles que desprezam a sua palavra. E a conclusão no versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
terrível aqui no sentido de algo assustador, de algo que provoca medo, essa expectativa, isso de cair nas mãos do Deus vivo, e vivo aqui em contraposição, muito provavelmente aos ídolos, aos deuses que não possuem vida, que não se comunicam, que não reagem à ação daqueles que o servem. Mas esse Deus que está sendo tratado aqui não, é um Deus vivo, é um Deus que vê, é um Deus que reage às ações dos homens, é um Deus que reage àqueles que não consideram a sua soberania, a sua santidade, é um Deus que age com justiça e pune os pecadores que não temem ao seu nome. E em quarto lugar, a quarta característica, sua manifestação é gloriosa. E aqui eu quero ler o texto que está em Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16, e quero introduzir este cenário, esta cena maravilhosa da manifestação do Filho do Homem, aquele mesmo que foi crucificado, aquele mesmo que morreu pelos nossos pecados, que foi como um cordeiro, que padeceu por nós, que sofreu diversas humilhações, esse mesmo agora vindo glorificado para julgar, para estabelecer o juízo de Deus, o juízo final de Deus. E eu convido você a pensar nesta cena que todos terão acesso no tempo qual Deus determinou pela sua vontade. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa ao lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que padeceu como um cordeiro retornará de uma maneira triunfal, gloriosa, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, e ele estabelecerá o juízo de Deus, e ele derramará sua ira sobre os pecadores. E esta cena maravilhosa é algo que deve glorificar o nome de Deus, porque mostra a posição clara do Senhor, que está sobre todos os homens, nome sobre todo nome, aquele que detém toda a autoridade sobre todas as coisas. Esse Deus que governa o universo, ele vai se manifestar num dado momento como esse grande governante, juntamente com milícias de anjos, e ele virá para estabelecer o seu juízo. E estabelecendo o seu juízo, ele mostra a sua justiça, ele comprova mais uma vez o quanto ele é um Deus verdadeiro, ele fala a respeito da sua santidade, da ofensa, o qual ele exige punição. É este o Deus o qual nós servimos, e até mesmo na manifestação da sua ira, nós devemos glorificar ao seu santo e eterno nome. Diante disso, quero propor algumas aplicações. Em primeiro lugar, devemos ser consolados ao conhecer a natureza de Deus que não corrompe a sua justiça. Em um mundo onde os juízes, alguns, cometem injustiça, contrariando a sua função, e por não estar exatamente comprometido, ou por outros motivos, pela própria corrupção do coração humano, seduzidos por subornos e uma série de outras coisas, interesses pessoais talvez. Porém, Deus não é como nenhum juiz humano. Deus, ele não se corrompe. Deus, ele é imparcial.
Deus ele age de maneira firme, segura, diante da lei que ele mesmo estabeleceu. Deus está comprometido com a sua palavra e com a glória do seu próprio nome. Por isso jamais ele vai retroceder, jamais ele vai deixar de executar aquilo que ele prometeu. Isso deve nos consolar, porque o mal tem um prazo de validade. A maldade no mundo tem um prazo de validade. Vai chegar o momento em que tudo cessará. Deus irá punir todos os pecadores, todos aqueles que praticam o mal. Quantas e quantas pessoas sofrem injustiças hoje? Recorrem aos mecanismos, ao sistema humano e acabam frustradas, porque não conseguem obter um resultado justo da sua causa. Nem sempre acontece um resultado justo, mas aqui Deus está dizendo que quando ele manifestar em justiça, quando ele manifestar-se naquele grande dia, então a justiça será feita de maneira plena, de maneira completa. Aquilo que os homens não conseguiram estabelecer, Deus ele vai fazer de maneira perfeita. Em segundo lugar, todos os pecadores fora de Cristo receberão a ira de Deus. Isso então é um alerta para quem está fora de Cristo, porque todo pecado recebe a sua justa punição. Só que há alguns que receberão a pena sobre si mesmos. Há alguns que receberão a ira derramada de maneira pessoal sobre si mesmos. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele equilibra aqui a sua justiça quando ele permite que a sua ira seja derramada, não sobre todos os pecadores, mas para aqueles que confiam em Cristo. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus no lugar desses pecadores. Deus permitiu, desse modo, que aqueles que confiam em Jesus, ele já foi punido no lugar dessas pessoas. Então há a possibilidade de escapar da ira de Deus. Há uma forma, há um jeito, há um único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Fora de Cristo, todos os pecadores receberão a ira de Deus, o juízo de Deus. Deus julgará conforme a sua própria lei. Deus não julgará conforme aquilo que nós pensamos, conforme as nossas filosofias. Não, há uma orientação bíblica, há uma revelação especial que nos foi dada, precisamos levar em consideração, e o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, devemos adorar o Senhor pela sua justiça e santidade gloriosa, manifestada em total firmeza contra o pecado. Deus deve ser adorado, Deus deve ser glorificado, porque o nosso Deus não se corrompe, o nosso Deus não muda o seu caráter, o nosso Deus é o mesmo, ele é imutável, ele é perfeito, por isso ele não precisa mudar, não há mais o que melhorar nele, e ele também não se corrompe, ele não piora. Por isso devemos adorar o Senhor na manifestação da sua justiça, na manifestação da sua ira. Nós lembramos que Ele é justo, que Ele é santo e que Ele é um Deus que faz aquilo que Ele promete. Nós precisamos lembrar dessas características. Isso deve também nos encorajar a abandonar todo e qualquer tipo de pecado. Nós precisamos entender a seriedade que o nosso Deus trata o pecado. A seriedade com que Deus trata aqueles que praticam o mal. O nosso desejo principal daqueles que são salvos é promover a glória de Deus, vivendo uma vida santa. Esse é o nosso maior estímulo para viver de maneira conforme a palavra de Deus, porque nós queremos glorificar o nome dEle. Mas por outro lado, a ira de Deus também nos lembra que nós precisamos temer ao Senhor. Renova o temor em nossos corações, que esta palavra renove o temor em nossas vidas, que venhamos novamente a nos examinar, a lembrar o que aconteceu durante os últimos dias, nos nossos relacionamentos, as nossas atitudes, o que temos feito diante de Deus, o que temos feito diante das pessoas, o nosso testemunho cristão. E como temos buscado agradar a Deus? Como está a medida do nosso compromisso com Deus?
Como temos avaliado a nossa fidelidade com Deus? Precisamos lembrar que Deus, Ele derrama a sua ira sobre os pecadores. Diante desta palavra, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta oportunidade de entender esse aspecto da tua justiça, que é a tua ira. Nós confiamos em Cristo Jesus, que sofreu a ira em nosso lugar, mas ainda assim, Pai, nós tememos o teu nome e desejamos cada dia mais praticar boas obras. Pedimos, Pai, que tu venha purificar o teu povo, a tua igreja, dia após dia, aperfeiçoando cada vez mais em obras de justiça, que venham bendizer e glorificar o teu nome. E para aqueles que estão fora de Cristo, que haja temor no coração, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que eles confiem no Senhor Jesus Cristo e alcancem misericórdia. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio
entregamos tudo a Ti, Senhor. Tudo é Teu. Todo lugar, perdidos virão. Em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste, vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, da ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei. Nunca me devorarei. Oh, 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 eu sei, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício. Mandaste Jesus do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, e a ti eu encontrei. Meu Deus, eu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei. Nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei. Nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Busco a ti agora, posso ver. Seguirei a tua luz. Pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busco a ti agora, posso ver. Seguirei a tua luz. Pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu sei, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Teu, teu, tudo é teu, Senhor. Ó Senhor, que essa seja uma entrega verdadeira. Tudo é Teu, Pai, que nós não nos envergonhemos. E às vezes, quando a gente ouve sobre a ira de Deus, que é o que nós acabamos de ouvir, a gente às vezes fica assustado, mas nós, crentes em Cristo Jesus, que sabemos do sacrifício que Cristo fez por nós, nós queremos agradá-lo de todo o coração. Porque do grande amor que nos alcançou, o pecado, ele já não é mais algo que nós queiramos fazer. Nós vamos lutar contra isso. Nós vamos caminhar para frente, prosseguindo para o alvo, que é Cristo. E aí, a ira de Deus, que nos alcançaria, Jesus já nos salvou. Nós somos salvos por Cristo. E mesmo nós tendo marcas do nosso caminhar, talvez você tenha marcas do seu caminhar. Talvez o seu caminhar deixou marcas em você. E as pessoas que vão lhe ver, elas vão ver também as suas marcas.
mas elas vão ver também a marca de Cristo em você. Porque agora seu caminhar é outro. Não é um caminhar que varia de um lado para o outro. Não, é um caminhar firme. Bora fazer um combinado? Vamos caminhar firmes, lembrando sempre que esse meu caminhar é um caminhar para perto do Senhor. Lembrando-se, lá em Filipenses diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Se ainda há algo que te impede de seguir no caminho do Senhor, se ainda há algo, faça agora. Fale com Deus agora e diga: olha, Senhor, eu não quero mais. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Faz com que eu caminhe contigo. Faz com que eu caminhe conforme a tua vontade. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar para as que diante de mim estão, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que mesmo que o caminhar tenha deixado marcas em você, você lembre que você foi perdoado e que agora você vai caminhar com Cristo. Esquece essas propostas. Quando o diabo vier com propostas, não aceita não. Você é de Jesus. Caminha com Jesus. Coloca esse propósito e caminha na direção, porque você foi perdoado e agora você é livre. Você é livre. Lembra disso. Coloca isso todo dia nos teus pensamentos. Eu vou prosseguir para o alvo. Não vou deixar com que as propostas venham me desviar. Eu sou de Jesus. Eu sou livre. Essa música é uma música que pode falar com você agora. E a gente vai tentar cantar isso. E o refrão é fácil. E você vai conseguir cantar com a gente. Vamos lá? Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado.
E quando você ouvir aquela proposta, fala bem, Perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu não aceito andar longe de Deus. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu não aceito nenhuma proposta. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Saia com essa certeza, andando no caminho do Senhor. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. E saia com essa música na mente mesmo. Uma ótima semana. E que essa semana seja uma semana de certezas. Certezas com Cristo. Amém.